Você sabia que a incredulidade do povo judeu transformou dias em anos? Interessante isso, né? Mas eu vou contar uma história aqui, uma passagem da Bíblia que está no livro de Números, no capítulo 13 e 14, onde os judeus peregrinaram 40 anos pelo deserto. Vocês já devem ter ouvido essa história, mas a gente vai falar aqui, talvez a gente não leia tudo para não se estender muito, mas é uma história muito interessante que aconteceu e que pode acontecer com a gente. Então eu vou dar o contexto aqui para vocês, né? O povo foi, vamos falar da escravidão no Egito. O povo foi escravizado durante 430 anos no Egito. Eles ficaram sendo escravizados lá, foram judiados, maltratados, clamaram para Deus porque aquele sofrimento era intenso. Deus levantou Moisés para libertar o povo, enfim. Né? Vocês lembram das 10 pragas? Já tem filme aí das 10 pragas e tal. E aí o povo foi liberto e foi levado a uma terra prometida. Né? Todo mundo falou, chegamos à terra prometida. Disse até algumas brincadeiras sobre isso, mas Deus, ele prometeu, era um povo que não tinha terra. E ele prometeu uma terra, a terra de Canaã. Falou assim: vou tirar vocês daqui, de Sinai, e vamos para Canaã. Eu vou prometer, eu prometi essa terra para vocês. Muito bem. Eles saíram do Egito, era uma multidão, chegaram lá, saíram, eram por volta de 600 mil homens, né? Sem contar mulheres e crianças, e foram andando. Aí quando chegou lá, Deus mandou você lembra que eu falei Israel, Abraão, Isaque e Jacó, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E Israel, Jacó, né, teve 12 filhos, sendo que esses 12 filhos, cada um deles leva o nome de uma tribo. Então a tribo de Israel era formada por 12 tribos. O povo de Israel era formado por 12 tribos, que eram o nome dos filhos dele, né? Ruben, Asser, Naftali, Judá, Benjamim, José, Efraim e por aí vai. Muito bem, ele mandou 10 príncipes, de 12 príncipes de cada tribo para espiar a terra. Tipo um espião mesmo, vai lá e vê se aquela terra é legal. Vê como é que é a terra, se ela é frutífera, se ela se é cercada por muros, como é que é. Muito bem. Esses 12 espias foram examinar a terra e ficaram 40 dias examinando a terra em detalhes. Foi uma ordem de Deus, vinda através de Moisés, né? Deus falou para Moisés: manda 12 espias, um de cada tribo. Ele, inclusive, selecionou cada, cada príncipe desse, né? E eles foram lá. Muito bem, ficaram lá, trouxeram. A Bíblia diz aqui, se vocês lerem esse livro, esses capítulos 13 e 14, que eles trouxeram um, assim, entre um cacho, né, entre uma madeira, né, um cacho de uva. Era uma terra maravilhosa. Falaram muito bem da terra. Olha, a terra é maravilhosa, tal. Tem isso, é frutífera e tal, tal. Bom, aí veio então o resultado que proferiram, falaram das coisas que a terra produzia, mas falaram muito com muito medo, né? Dizendo que a terra possuía gigantes, possuía um povo que era bravo, era um povo que era muito forte, né? Então eles 10 espias desses 12, 10 tiveram medo, foram incrédulos e murmuraram. Murmuraram do tipo assim: pô, Deus, saímos lá do Egito, a gente vivia em segurança, mas agora essa terra, o povo é bravo, o povo é feroz e tal. Aí, dois espias dentre esses 12, que foram Josué e Caleb, se levantaram contra aquele povo, falaram: não, cara, fiquem quietos, vamos lá e vamos possuir a terra. Não foi Deus que prometeu essa terra para nós? Que a gente está aqui discutindo? Vamos lá e vamos pegar a terra e ponto e basta, e acabou.
que esses dois caras tiveram? Eles tiveram fé, juntamente com a confiança suprema em Deus e obediência a Deus. Deus não prometeu a terra? Vamos lá e vamos pegar a terra para nós. Pô, então teve aquela murmuração, aquela briga, aquele negócio todo tal. Esse é um dos contextos aqui que a gente vai mencionar, onde aí toda aquela esses 12 caras, né, esses 12 espias estavam falando para Moisés e para Arão e para toda a multidão que estava ouvindo. E aí o que aconteceu? O povo escolhe a maioria. Bom, se 10 estão falando que é perigoso, vamos atrás dele. Embora Deus tenha prometido a terra, só esses dois. Não, vão pela maioria. Então, uma lição que a gente tira daqui, já logo de cara aqui, nem toda a maioria está certa. E muitas vezes a fé nem sempre é popular. Tem um versículo em 1 Coríntios 1:18 que diz assim: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai pela maioria. Olha, a maioria, às vezes o teu coração, às vezes mesmo um cristão que vai lá, mas a maioria, às vezes é uma decisão que você tem que tomar para a escola do seu filho, ou para a sua vida, ou para a sua empresa. Alguém vem falar para você, olha, vamos fazer o seguinte, vamos nos rebelar aqui por causa disso, por causa daquilo. Você fala, pô, mas a maioria vai, então eu vou pela maioria. Às vezes é interessante que eu trabalhei numa empresa, era uma empresa que a gente tinha clientes assim muito, mas muito fortes, né? Era uma empresa de consultoria e essa empresa nunca fez propaganda. O dono da empresa, que já faleceu, essa empresa não mais existe, mas ele nunca assim, fez propaganda. Existia uma empresa de computador muito grande, muito famosa, existe até hoje, e ela, se você comprasse a máquina dela, o computador dela, naquela época não existia micro, não existia internet, não existia nada. Você ganhava o banco de dados. A empresa que eu trabalhei, essa empresa, ela vendia esse banco de dados por US$ 1 milhão. E a empresa vendia muito esse banco de dados, porque era muito bom. Então, existiam alguns diretores de informática que não iam pela maioria. Ainda que comprassem a máquina que dava o banco de dados de graça, eles optavam por comprar aquele banco de dados, porque era um banco de dados rápido, era um banco de dados seguro, era um banco de dados de fácil manuseio, era um banco de dados que tinha uma estrutura por trás de manutenção. Então, pessoas maduras que tinham conhecimento não iam pela maioria, e muitos que foram pela maioria se estreparam, né? Então, é assim que acontece muitas vezes na vida. Às vezes, um casalzinho novo, ah, meu Deus, como é que eu vou educar meu filho? Que desafio, que coisa difícil. Ah, vou comprar o livrinho A, o livrinho B, o livrinho C, como educar o seu filho, como falar isso, como, olha, não deve falar não para a criança, ou deve falar sim para a criança. Sabe, as pessoas perdidas vão pela maioria, livrinho. Mas não, aqui está um manual de vida para você educar seu filho. Aqui está um manual de vida para você se relacionar com seu marido, com a sua esposa. Enfim, mas a fé não é popular. Então eu prefiro errar com a maioria do que acertar com a fé, que às vezes não soa bem, né? Ah, poxa, vem cá, você é duro com seu filho, né? Eu vou falar uma coisa aqui, desculpa, pode ser polêmica, né? A gente está na época de Natal, mas meus filhos desde pequeno, eu nunca falei de Papai Noel, né? Papai Noel não existe. E eu nunca alimentei isso para eles. Foi um erro? Não sei, a maioria esmagadora. Pô, você está tirando uma fantasia das crianças.
E o que eu falava é o seguinte, falei, bom, se eu falar que Papai Noel, não, fantasia, então vamos substituir por mentira. Então, assim, eu não quero que os meus filhos mintam para mim. Por que eu vou mentir para eles desde pequeno, então, falando que Papai Noel existe, sendo que não existe? Ah, mas você vai frustrar as crianças. Fecha parênteses, isso é só para eu exemplificar. Poxa, eu fui muito crucificado por isso, eu fui muito criticado por isso. E hoje eu não me arrependo de ter falado a verdade para eles. Então é assim, fui contra a maioria, esmagadora. Fui contra. Por quê? Porque a fé não é popular. Mas essa é uma lição que a gente aprende aqui. Então, aquele povo todo foi lá e se rebelou, né? Eles lá em Números 14, o versículo de 1 a 10, se vocês quiserem ler depois, eles choraram, eles reclamaram, eles desejaram voltar para o Egito. Não, vão voltar para o Egito, lá era melhor. Eles questionaram o caráter de Deus. Olha aqui, eu vou ler o Números 14, vou ler do 1 até o 3, olha só. Então toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhes disse: seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito. Seria melhor se tivéssemos morrido nesse deserto. Porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres, nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? Estão questionando o caráter de Deus. Quer dizer, você acha que Deus é malvado? Deus ia tirar um povo da escravidão? Olha o raciocínio. Deus ia tirar um povo da escravidão porque o povo dele estava sofrendo para levar para uma terra que seria deles, uma terra prometida. Como diz a Bíblia, uma terra que mana leite e mel, uma terra que dava frutos para matar o pessoal, os caras falando aqui, para nos matar a espada, nossas mulheres, nossos filhinhos. Eu estou questionando o caráter de Deus. Então, Deus é um Deus malvado, é um Deus ruim. Como é que é isso, né? Então, eles aqui, aí no versículo 4, ó, e diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Quer dizer, Deus tinha determinado um negócio: olha, vocês vão para a terra de Canaã que eu prometi para vocês, uma terra que mana leite e mel. E eles se rebelaram, queriam escolher um outro chefe para levá-los de volta para o Egito. Vê se isso tem cabimento. E aí você pensa assim, não é isso que hoje muitas vezes acontece? Deus deu o filho dele para morrer por você, e você escolhe outros ídolos para adorar, para cultuar, para prestar culto, para orar, ou rezar, sei lá, não sei como que vocês usam o termo, ou se alguém usa esse termo, mas assim, você escolheu algum outro, quer dizer, Deus deu o filho dele, Deus te fez uma promessa de ter a vida eterna, desde que você obedeça a ele, desde que você creia no sangue derramado dele. Mas não, você quis ir para outro caminho, muitas vezes, né? Então, a incredulidade, muitas vezes, né, a pessoa ser incrédula, não é simplesmente uma dúvida. A dúvida você pode ter, mas é a rejeição da palavra de Deus, a rejeição de Deus. Você está rejeitando aquilo que Deus falou. Muitas vezes você tem dúvida no coração, e a dúvida é legal. Sabe com quem você pode tirar essa dúvida? Com o próprio Deus. Ele vai te responder a sua dúvida. Deus é uma pessoa. Deus, ele é uma pessoa, só que ele é Deus. O cérebro dele, a cabeça dele, o coração dele é infinito. Jamais vai caber no seu coraçãozinho, na sua cabecinha finita. Então a gente tem muitas dúvidas. Tem muitas coisas que a gente vê aqui na palavra de Deus e fala: meu Deus do céu, o que é isso? Como é que eu entendo uma coisa dessa? Pergunta para ele vai responder. Tem uma passagem aqui que diz assim, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as que são reveladas estão aqui. Então tem muitas coisas que você tem dúvida, você vai continuar tendo dúvida. As suas dúvidas só vão ser sanadas o dia que você estiver na presença dele, né?
Mas se você tiver dúvida, é legal. É diferente da incredulidade, né? Daquela incredulidade, não creio em nada do que Deus fala, e aí você está rejeitando a Ele, você está rejeitando a palavra dele, né? Outra coisa, né? Diante de tudo isso, ele é um justo juiz. O que ele fez? Lembra que eu falei que os espias ficaram 40 dias espiando a terra, né? Ele sentenciou. Ele deu a sentença, falou assim: tá bom, então vocês tiveram dúvidas, foram incrédulos com relação à minha promessa, então vocês vão ficar agora 40 anos peregrinando nesse deserto. Sabe o que é isso? 40 anos peregrinando no deserto. Então, quem é que foi punido? Deus, olha que interessante, né? Toda aquela geração de 20 anos para cima, que foi aquele povo que se rebelou e tal, e aqueles 10 espias, essas pessoas não entraram na terra prometida. Ficaram peregrinando no deserto, por quê? Para eles morrerem todos ali, de idade avançada. Morreram e não entraram. Em compensação, seus filhos entraram na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Esses foram poupados. Deus poupou os dois, né? Essa geração não entrou na terra prometida. E por que 40 anos, né? Porque Deus ele fala dessa punição, quer ver 13, capítulo 13, 25, ao fim de 40 dias eles voltaram de sondar a terra, né? E aí, Números 14, 33, ó, vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que vossos cadáveres sejam consumidos nesse deserto. Segundo o número de dias em que soldastes a terra, isto é, 40 dias, levarei sobre vós as vossas culpas por 40 anos, um ano por um dia, e sabereis o que significa me obedecer. Incrível isso, me arrepia isso. Sabe por quê? Porque te dá segurança. Você não está falando com um Deus que é um Deus que não liga se você fizer coisa errada ou não. Eu fiz coisa errada, tal ditadinho. Não. É um Deus que pune, é um Deus que disciplina. Ele é um justo juiz. A Bíblia fala que Deus é um justo juiz. Ele é amoroso, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é longânimo, ele é cheio de graça, ele é cheio de misericórdia, ele é fantástico, mas ele é Deus, mas ele é santo, mas ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Às vezes você tem um filho, é um filho rebelde, é um filho que te dá dor de cabeça, é um filho que você dá tudo para ele e ele ignora as coisas que você dá, inclusive o seu amor, o seu carinho, o seu afeto. Ele é um filho que desobedece, que cai que anda com más companhias e você, como se diz, você aconselha ele, olha, filho, tá. Ele não quer nem saber, não te respeita nem nada. E muitos pais hoje em dia não têm autoridade sobre os filhos, não conseguem punir. E a gente olha esse exemplo aqui que Deus puniu. Então foi lá, olha, foi um dia por ano espiar na terra e por 40 dias e receberam 40 anos de peregrinação. Está aí. Então, o tempo que deveria confirmar a promessa, ou seja, aqueles 40 dias que eles ficaram espiando, virou uma medida de disciplina. Olha que incrível, né? Pô, aqueles 40 dias, voltaram legal, 40 dias, vamos lá, já pegar nossa terra, a terra prometida. Não, virou uma disciplina. Então acabou que eles inverteram tudo e botaram os pés pelas mãos e ficaram peregrinando 40 anos pelo deserto. Então, vamos fazer uma analogia aqui, só para a gente ter uma noção. Vai falar 40 anos, nossa, era longe, hein? Sinai para a terra de Canaã era muito longe para dar tudo isso. Não, eles realmente andaram em círculos. Hoje, hoje, né? Hoje vai do Sinai até a terra de Canaã,
Cades Barneia, que chamava, cerca de 250 a 300 quilômetros. Eu estou aqui em São Paulo, é uma distância menor do que daqui ao Rio de Janeiro. Daqui ao Rio de Janeiro dá 465 quilômetros, né? Dá uma distância menor, entre daqui até o Rio, menor, né? Então, 300 quilômetros, 250 a 300 quilômetros. Então, uma multidão daquela, cerca de 600 mil pessoas caminhando, com gado, etc., tal. Vai, que eles andassem 15 a 20 quilômetros por dia, demoraria o quê? De 11 a 15 dias para percorrer esse percurso aí. De 11 a 15 dias. Então, o que poderia ser feito em 2 semanas, vamos chutar, máximo assim, o que poderia ser feito em 2 semanas, levou 40 anos. Por causa de quê? Da incredulidade. Interessante isso, né? Você já parou para pensar? E tem um texto na Bíblia que diz assim: nem as sandálias dos pés se desgastaram, nem as roupas e nem as sandálias dos pés se desgastaram, mesmo eles percorrendo esses 40 anos no deserto. Incrível, né? Incrível como Deus faz as coisas. Deu uma punição, mas ele deu providências, ele providenciou alimento, providenciou água, providenciou tudo para esse povo nos 40 anos. E ao longo desses 40 anos, muita gente também ficou murmurando. O povo murmurava, andava um pouquinho, pô, mas não temos água, seria melhor voltar para o Egito. Aí Deus ia lá e punia de novo. Se vocês lerem ou continuarem lendo o livro de Números, vocês vão ver quantas vezes esse povo murmurava. Então, como que é o ciclo dessa incredulidade, né? Como é que começa essa incredulidade? Deus fala, o homem duvida, o medo cresce, né? A promessa é adiada e o deserto se prolonga. A fé, gente, não nos livra do deserto, não nos livra. Muitas vezes você vai passar pelo deserto, mas você tem que saber que quem prometeu é fiel. Você vai atravessar o deserto, mas lá na frente você vai ter a promessa atendida. Que quem fez a promessa é fiel, tá bom? Josué e Caleb viveram no mesmo deserto, passaram pelas mesmas coisas, mas não morreram espiritualmente. Deus preservou a vida deles, né? Para a gente considerar, então, final aqui, para a gente fazer algumas considerações finais. Quantas promessas foram adiadas por você por incredulidade, que você teve medo? Por exemplo, a salvação. Deus te prometeu a salvação, mas você falou: ah, não, meu Deus do céu, a maioria crê nisso, a maioria crê naquele outro. Por que eu vou crer, então, numa minoria que, embora esteja crescendo, mas não é a maioria? Ah, eu prefiro ficar aqui. Você está adiando. Por quê? Por conta da sua incredulidade. Você está caminhando em círculos por falta de fé? Não sei, avalia. Então, aqui, ó, o problema não é o tamanho do desafio que você vai enfrentar, porque quando eu me converti, a minha família, eu nasci numa outra religião, né? E toda a minha família era. Então, quando eu me converti, foi um desafio. Foi um desafio, porque eu tive que combater com os meus pais, com os meus avós. Quando meus filhos nasceram, eu não os batizei, porque a Bíblia diz: crer e batizar. Por que eu vou batizar a criança se ela não creu ainda? Então eu tive muitos desafios. Mas então não é o tamanho do seu desafio, mas e sim quem está lá na frente, quem está dirigindo a sua vida. É isso que você tem que, que pensar. Quem está à frente do caminho? Você vai enfrentar desafios, mas quem está à frente? Bom, Deus não mudou o destino. Sai do Sinai, vai para a terra de Canaã. Ele não modificou o destino. O povo mudou a sua postura. Daí veio a punição. Então, o deserto não era o plano de Deus, mas acabou sendo o quê? A consequência. E aí, que mais? A fé encurta os caminhos. A incredulidade transforma dias em anos.
Então, pensa nisso, gente. Pensa nesse tipo de exemplo que a gente viu aqui, que foi um fato que aconteceu, e pensa onde você se situa aqui, onde você se encontra nesse contexto aqui. Como que está a sua fé? Como está a sua incredulidade? Tá bom? Eu peço que Deus abra o seu coração, quebrante o seu coração, para que você venha a abrir e permitir que Jesus entre nele, para que ele seja o seu Senhor e Salvador, tá bom? E é no nome de Cristo que eu peço tudo isso. Amém.